E como prometido, estou eu aqui de novo no nosso diário, que não é bem diário, né? Impossível fazer um vídeo todo dia por enquanto. Vamos nos encontrando 2 vezes por semana, na quarta e no sábado. Lembra que eu disse no primeiro vídeo, né, daquele diário, que ia ter muita coisa interessante? Então, você sabe que eu gosto de coisas de cultura, de audiovisual, esses laços. Então vamos fazer as resenhas de livros. Claro que literatura é muito importante na nossa vida. Olha aqui o que eu tenho hoje, gente. Esse livrinho, não é bem livrinho, né? Que o menino é... Bom, é grossinho. É do jeito que eu gosto. História interessante, livro grosso, O Morro dos Ventos Uivantes. E como eu falei no título, vou falar da história, vou fazer a resenha sem spoiler. Porque eu vi algumas resenhas por aí que a galera conta a história do livro. Quem vai morrer, quem é filho de quem não sei o quê. Aqui não tem isso não, tá bom? Eu vou fazer a resenha, dizer como é o livro, mas sem spoiler. Pois é, como eu falei pra você, não vou contar a história do livro. Só quero te ajudar caso você esteja na dúvida. Compro ou não compro? É uma história boa ou não é? Bom, é um romance clássico, um romance vitoriano, escrito pela Emily Brontë. E o que é que eu diria para você que está na dúvida? É uma história convencional? Não, não é. Por que eu digo isso? Porque é um romance, mas que é um anti-romance, eu diria assim. Os personagens são muito densos, a história é muito densa, mas é muito bem escrito. E a cada página que você vai lendo, você sempre quer saber aonde aquela história vai dar. Porque é uma coisa assim tão... não diria absurda, é uma coisa tão inesperada, tão chocante, que você não consegue parar de ler. Apesar de não ser um romance como os outros. E por que eu digo que você não consegue parar de ler? Porque ao longo do livro você fica tentando entender os personagens, né? Você fica o vilão mesmo, que é o Sr. Heathcliff. Ah, tem uma coisa que eu vou dizer mais na frente em relação ao nome dos personagens. Mas o personagem principal, né? Que é o Heathcliff. Heathcliff, é meio complicado pronunciar. É o protagonista da história, mas a personalidade dele mescla muito entre vilão e mocinho. Então você às vezes ama o personagem, entende quem se apaixona por ele, e em outros momentos você detesta, odeia, você não, esse cara não pode estar fazendo isso. Por que ele está fazendo isso? Então é esse mix de emoções que você vê e você vai lendo e vai dizendo, não, essa história tem que ter um nexo, um e leve uma coisa a um final feliz. Eu acho que é isso, a gente fica esperando o final feliz, quando é que aquilo vai melhorar, porque durante a história toda é só cicuada, é barra pesada. Mas assim, eu acho que é isso que torna ele interessante. Então, no meio disso tudo, pontos positivos e pontos negativos. Vamos fazer um balanceamento. Pontos positivos. É uma história bem escrita. Os personagens são muito fortes. Os personagens têm muita personalidade. E assim, são bem interessantes mesmo. Que você sempre fica querendo ver mais e saber mais e ver até onde eles vão. Ponto negativo. A história fala de 2 gerações, né? Dos personagens da história. Então, eu achei um pouco confuso essa mescla da primeira geração para a segunda, porque o nome dos personagens são repetidos. Alguns personagens da primeira geração ganham o mesmo, da segunda geração ganham o mesmo nome da primeira. Então quando você vai lendo que a história vai decorrendo, aí eu fico na dúvida, particularmente, eu fiquei na dúvida se estava falando do primeiro ou do segundo, e quando chegava no segundo, às vezes estava falando do primeiro, aí dá meio que um nó na cabeça, mas assim, pela história você vai, né, aí vai lendo mais na dúvida, e depois quando chega na frente acontece a coisa, era desse aqui que está falando, do segundo. Ou então, meu Deus, isso aí, era do primeiro. Então assim, foi confuso um pouco em relação a isso.
personagens com o mesmo nome das duas gerações. E vocês sabem, né, que esses romances vitorianos, a linguagem mais, né, rebuscada, mais enrola mais para dizer as coisas, né, coisa direta como um romance contemporâneo. Então, assim, ficou pra mim essa parte chata, que eu me embananei todo. Talvez quando eu ler, se eu ler a segunda vez, né, que eu acho que não vai acontecer, não por falta de interesse, mas por falta de tempo, talvez eu entendesse melhor. Mas de primeira, você já pode ir já, né, nessa expectativa de tentar entender e ir mais desenhando a história para entender melhor. Fora isso, é um ótimo livro, eu recomendo. E vai entrar para o nosso clube do livro, assim, porque a gente vai fazer análise de livros contemporâneos, livros clássicos. Então, gostou da resenha? Não precisa dizer não, pode aí dar um likezinho para dizer que sim e que quer mais resenha de livros, que vai ter, viu? Pode esperar que vai ter. Te convido também a não perder outros vídeos aqui do Diário do Magro, porque o Magro aqui vai estar te esperando toda semana, tá bom? Se inscreve aí também no canal e a gente se vê na próxima. Tchau!